Olá, mulheres! Tudo bem com vocês? Estou aqui diretamente dos estúdios da Brothers TV, na cidade de Bauru, gravando o podcast Elas por Elas, um podcast só delas. Hoje eu nem vou falar muito sobre mim, porque eu tenho uma convidada muito especial, super especial. Ela veio do Rio de Janeiro, gente. Olha que coisa mais chique. Eu estou me sentindo muito chique hoje. Estou me sentindo assim muito feliz, muito lisonjeada e agradecida a Deus, né, por esse encontro que Ele fez nas nossas vidas de trazer essa convidada aqui hoje para o meu podcast. Então, não vou falar muito sobre mim para que nós tenhamos tempo de ouvir essa história incrível da minha convidada, Patrícia, que daqui a pouquinho eu vou falar dela. Eu quero falar rapidamente, né, para vocês que eu sou escritora, sou pedagoga e eu tenho alguns livros escritos. Um livro sobre depressão, que se chama Depressão Aconteceu Comigo, uma história de fé. E tem alguns livros infantis, né, todos esses livros infantis, a menina que não gostava de ir para a escola, a lagarta que sofria bullying na escola, minha gatinha Marie, e o Pedro, o menino do coração nordestino. Todos esses livros você encontra aí na internet e também nos links que eu vou deixar aí na descrição desse vídeo para você. Mas esse livro que eu acabei de lançar, pouquinho tempo, um mês e pouco atrás, Mulheres que Transformam, foi o livro que me possibilitou conhecer esta incrível mulher que está aqui hoje no meu podcast. Deus preparou esse livro para eu escrever. Aqui tem 30 histórias de 30 mulheres. Eu pude entrevistar todas essas mulheres, conhecer um pouco da vida delas, mulheres incríveis, com histórias lindas de superação, de fé, histórias de resiliência. E quando eu conheci a Patrícia, nós tivemos uma conexão, que foi uma conexão feita por Deus, né? A gente falou que foi ali o Espírito Santo que nos uniu, né? Que tocou nos nossos corações, para que hoje a Patrícia estivesse aqui e ela pudesse vir dar esse testemunho tão incrível. Muitas lutas, gente, aconteceram para que a Patrícia chegasse até esse podcast. Hoje, na gravação desse podcast, aconteceram muitas lutas, muitas coisas. Nós estamos gravando esse podcast pela segunda vez. Nós tivemos muitas batalhas espirituais para que esse podcast seja gravado e para que esta palavra que vai ser dita nesta gravação chegue aí até você. Então, saiba que se você está ouvindo essa palavra, foi Deus que preparou para que a Patrícia viesse até aqui dar essa palavra. E foi Deus que preparou para que você, neste momento, ligasse aí esse computador, esse celular, entrasse no YouTube e assistisse agora esta palavra que vai ser dada. O que você vai ouvir agora é uma mensagem diretamente de Deus para a sua vida. Então, preste muita atenção e que Deus possa falar na sua vida, como Ele já falou na minha, quando eu conheci a Patrícia e tudo que ela passou para estar até aqui. É uma história de muita luta, muita fé, muita batalha espiritual, mas uma vida de vitórias. A história da Patrícia é uma história que merece ser contada, porque é uma história de superação, como eu falei para vocês, é uma história de transformação. E essa história da Patrícia, além de estar aqui nesse livro, ela tem um livro também, que depois ela vai mostrar para vocês. E hoje vocês vão ter a oportunidade de ouvir um pouco mais até do que está no livro. Porque o livro a gente, né, não consegue contar tudo, nada melhor do que ouvir a própria pessoa contando a história. E a Patrícia Regina, ela é psicóloga, ela é estudante de nutrição, ela é missionária, mãe, avó, escritora e ela carrega em sua trajetória marcas de dor, de luta e, como eu falei, acima de tudo, vitória. Então, é uma história que merece ser contada e merece ser ouvida. Por isso que ela está aqui hoje, porque a vida dela não foi nada fácil. Ela já viveu muitas realidades extremamente duras. Ela foi ex-garota de programa, passista da escola de samba lá no Rio de Janeiro. Ela teve filhos que passaram pela penitenciária, 2 filhos. E ela enfrentou uma das maiores dores que uma mãe poderia viver: a perda de seus 2 filhos assassinados. Além disso, ela já sofreu agressão sexual, enfrentou um caso grave de tuberculose, onde ela chegou perto da morte. Mas foi justamente nesse momento difícil que ela encontrou Jesus e decidiu mudar radicalmente a sua vida. Hoje,
A Patrícia se dedica ao trabalho missionário, levando a palavra de Deus às favelas, às comunidades, evangelizando aonde ela passa, evangelizando aqueles que muitas vezes a sociedade rejeita. Com seu coração acolhedor, ela também atua em um projeto social, ajudando mulheres em tratamento contra o câncer e incentivando o autocuidado e a força feminina. Além disso, ela atende muitos pacientes online como psicóloga, conciliando a sua missão com essa profissão. Mesmo com tantos desafios como cuidar do marido que está doente, tem um problema de saúde, e seguir a sua caminhada profissional e espiritual, a Patrícia nunca desistiu. Pelo contrário, ela se tornou um exemplo de resiliência e transformação. Com um livro já lançado, né, como eu disse para vocês, como é que se chama mesmo? Força para Recomeçar. E agora, nessa coletânea, Mulheres que Transformam, ela prova que a vida ela pode ter recomeços e que ninguém está além da graça e da redenção. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Obrigada, no nosso podcast Elas por Elas. É uma grande satisfação. É uma imensa alegria ter você aqui. Você pessoalmente. É verdade, é verdade. A gente se conheceu pessoalmente hoje pela primeira vez, nós nos vimos, nós conversamos muito, mas não tínhamos tido essa oportunidade, então foi um encontro mesmo de Deus, né? E eu queria que você falasse sobre a sua história, porque é uma história de muitas dores, mas também de uma transformação impressionante. E eu queria que você contasse em que momento da sua vida que você viu, né, que você percebeu que você precisava mudar. Então, Roberta, eu sou filha de missionária e filha de pastor. E eu passei a minha infância, né, nos caminhos do Senhor, porque quando a gente pega os nossos filhos desde cedo, ensina o caminho, mesmo que ele se desvie, a semente vai estar plantada. É verdade. Ele vai se lembrar lá na frente. É promessa em isso, né, de Deus. Em alguma hora a chave vai virar, ele vai lembrar, ei, eu conheço um Deus que pode transformar. Amém. Verdade. Então, a minha infância, ela foi muito naquela época, né? Religiosidade, a doutrina era muito severa daquilo que podia, daquilo que não podia fazer. Às vezes, umas coisas simples, que era um brinco, botar um short numa criança. Então, eu fui crescendo com aquele tabu. E, nesse tabu, eu fui para a fase da adolescência. E a fase da pré-adolescência já começa uma pequena transformação. Eu não queria muito seguir aquelas normas. Eu achava que eu não quero esse Deus para mim, porque é um Deus que me proíbe de tudo. É um Deus que eu não posso olhar a natureza, que era uma simples praia. Então, para mim, era muito pesado. Eu achava muito pesado, porque eu via as amiguinhas indo, os pais levando, né, seus filhos. Vocês não podiam nem na praia naquela época? Não podia, não. Uau. Era raro. Morando no Rio de Janeiro. Era raro. Muito mal. Tinha algumas cachoeiras, né? Porque também, no caso, meu pai e minha mãe sempre trabalhou muito, porque a parte econômica era muito precária, muito difícil. Mas também eu via que quando minha mãe dobrava o joelho, estava faltando, mas no outro dia chegava a providência de Deus. Glória a Deus. Então, eu fui para a fase da adolescência e, na minha rebeldia, arrumei a primeira gravidez, me relacionei com um homem muito mais velho, eu com 15 e ele com 25. Uau! Houve uma gravidez, só que, na hora de assumir, o rapaz não quis assumir, foi embora e me deixou com todas as consequências. Nossa. E nessa época eu tive uma tia que ela me apoiou. Bom, precisamos contar para sua mãe. E nisso tudo contei. Minha mãe no início não recebeu muito bem, né? Normal, porque naquela época a gente pensava também, né? O que eu vou falar para os outros, né? Para as minhas irmãs. Ela é filha de pastor também. E tinha 11 irmãos. Nossa. Já faleceu, né? Um já faleceu. Então, a gente tinha aquela regras. Sim. Né? E quando aconteceu tudo, tive meu primeiro, foi uma coisa assim marcante para mim, porque abandonada,
Mas com a minha mãe começou a me dar apoio. A criança nasceu, um menino lindo, né? Nasceu forte, saudável, graças a Deus. E eu sempre naquela busca incansável de querer uma liberdade. Eu queria minha liberdade. Era como se eu estivesse dentro de casa, mas eu estivesse presa a alguma coisa. Hoje eu sei que enquanto meu pai evangelizava, salvava vidas do lado de fora, o inimigo, ele cercou os dele. Verdade. Porque dentro de casa era um casal. E todos os 2 filhos desviados. Nossa. Meu irmão se desviou para um lado e eu me desviei para o outro. Mas tinha uma promessa. Amém. Dentro da minha casa. Sim. E, em seguida, eu me relacionei com outra pessoa e tive mais outra gravidez. Minha filha nasceu de 6 meses, prematura, da agressão. Nossa. Eu sofri agressão psicológica, abuso sexual, abuso patrimonial. Sofri a Lei Maria da Penha toda. Que não existia na época. Na época não existia, mas hoje eu entendo. Ele era um abusador. Sim. Então, aquela gravidez que foi gerada no meio do conflito, ele me prometeu mundos e fundos e me colocou numa cabeça de porco. Uma espelunca. Né? Onde era uma vila, e nessa vila os banheiros era tudo comunitário. Nossa. Né? Todo mundo usava o mesmo banheiro. E eu escondia isso dos meus pais, com vergonha, porque fui abandonada do primeiro, Sim. aí arrumei a segunda gravidez. Né? Eu entendo minha mãe hoje, glorifico pela vida dela, quando ela falou, agora você vai ter que assumir suas consequências. Agora é você. Mas mesmo assim ela não conseguiu me abandonar. Que bom. Ela sempre te apoiou, né? Sim. Então, ela viu que as condições eram muito precárias. Então, a família se reuniu, minha mãe, principalmente com o meu pai. Aí, arrumou um terreninho, compraram um terreninho. E, para esse lugar, eu fui. Também muito humilde. Sim. Mas eu podia chamar de lar. Sim. Era meu. Né? E eu já não saía daquelas condições, daquela cabeça de porco. E, chegando naquele lugar, nada dele mudar, continuou o mesmo. E eu passei pela 3ª gravidez. E nessa 3ª gravidez, foi para mim, foi bom que filho é benção, mas foi pior ainda. Nossa. Porque ele me abandonou dentro de casa de barriga, não tinha nada para comer direito. Nossa. E eu não ia na minha mãe, mais uma vez com vergonha. Então, eu tinha uma vizinha que foi muito boa. Né? Hoje ela não se encontra mais. Já dorme no Senhor, mas foi ela que levava prato de comida para mim, ficava com pena. Nossa. Me ajudou muito. Ainda tem pessoas muito boas ainda que Deus usa, Deus cuida. Deus cuida da gente mesmo nas adversidades. Verdade. E quando eu fui me recuperando, nasceu, tive a criança, gerou, nasceu. O meu filho estava com 3 para 4 mesezinho. Eu arrumei alguém para ficar, porque eu tinha arrumado um empregozinho. E nisso eu comecei a trabalhar num posto de gasolina, de frentista. Depois eu fui para a área de lavar carro, porque ganhava gorjeta, ganhava mais e me chamou a atenção. E nisso com sonho, vou fazer uma faculdade, né? Mudar de vida, Mudar de né? vida, porque eu sabia que eu precisava dar umas condições melhor para os meus filhos. Porque, no caso, eu tinha que ser a provedora da minha casa. Um já estava com a minha mãe. Certo. Então, eu já não ia colocar mais 2 crianças para ela também cuidar. ter que fazer tudo. Então, eu tive que arcar com as minhas consequências. Então, entrei na universidade e, quando chegou no 2º período, eu vi as dificuldades, porque ou eu pagava ou eu levava comida para dentro de casa. Foi aí que eu conheci alunas ali dentro. Uma chegou para mim, falou para mim que eu era muito bonita e que tinha um lugar que ela ia, ganhava o dinheiro dela para estar ali pagando os estudos. E eu aceitei, porque ninguém leva ninguém. Eu fui, aceitei. Daí a gente criou aquele vínculo de amizade, ela vendo minha luta, minha correria, e fui. Então, quando eu cheguei nas boates do Rio de Janeiro, que é chamada ali perto da Barra Paris Café, no Recreio, né? Fui apresentada ao gerente. Dali ele passou ali tudo como funcionava
é igual uma empresa. É uma empresa. É uma empresa. Né? É. Então, ali começou. Achei que estava começando, que eu ia brilhar muito. Sim, sim. Mas ali começou o fundo do poço pior. A porque no fundo eu já estava. espiritual, né? Uhum. Ali eu conheci o espiritismo também. Ali eu me envolvi no espiritismo. Eu virei, né, um bandista. Uhum. Porque eu tinha que fazer os trabalhos, a menina me ensinou a tomar banho disso. Tudo ao contrário do que Sim, sua mãe tudo te ao contrário ensinou, né? daquilo que eu fui aprendido. Do que você aprendeu. E outra, eu não conseguia ter lembrança. Da igreja, Não. das coisas de Deus. A única coisa que o inimigo fazia vir na minha memória... Eram as coisas ruins. Eram as coisas que, ó... Sim. Não pode. O que te bloqueou, né? Me bloqueou, não pode. Isso aqui não, isso aqui não. Você vê que coisa, né? E aquele mundo foi me apresentado do mundo fantasia, né? Sim, sim. Do mundo que pode tudo. Porque o inimigo, ele bota pratos, mas os pratos aos nossos olhos parece ser bom. Mas tem um preço a pagar, né? Sim, mas quando a gente vai e toma essa iniciativa, é duro demais. Então, ali já tinha uma cartela de cliente, advogado, juiz, tinha promotor. Chegava o juiz, fechava as boates, né? Porque praticamente as festas deles eram assim. Era para fora do Brasil também. A gente servia como acompanhante de luxo, que era chamado. Não sei se é ainda hoje, né? E ali começou um vínculo e eu não conseguia, por mais que eu quisesse... Sair. Não conseguia sair. Porque ali eu comecei a pagar estudo do filho, pagar um curso. Eu comecei a ganhar muito dinheiro, a ter uma moradia melhor, coisas que eu nunca vivi, coisas que eu nunca vi. Mas esse é o intuito mesmo do inimigo nas nossas vidas. Sim, para aprender, né? Sim. É que você se jogue mais, se lance mais. Sim. E nisso você só vai atraindo mais cascas de demônios. Que eu lembro da passagem, né? Eu gosto muito da passagem da Maria Madalena. Sim, sim. Onde ela chegou, né? Ouviu dizer que Jesus estava na casa de Simão. E ela correu para lá com o melhor que ela tinha. Pegou um perfume, procurou o que eu tenho de melhor. Sim. Né? Achou aquele vidro de perfume que na época era caríssimo, de Um alabastro. ano de salário o perfume dela. Mas eu vou dar o meu melhor para ele. E quando ela chega na casa dele, né? E é engraçado que isso chama muita atenção, de vez daqueles que estavam lá, né? Fala, nossa, chegou uma mulher pecadora. Sim, que precisa, né? Do mestre. Precisa, né? Dele. Não. Na mente, a primeira coisa que o Simão falou com ele é que, será que ele é profeta mesmo? Será que ele conhece quem está ali lavando seus pés? Será que ele sabe quem beijando seus pés? Será que ele sabe quem ela é? E Jesus praticamente fez só 2 perguntinhas para ele. Acabou com ele. E acabou a conversa. E aquela mulher, quando ela chegou em lágrimas. Não era só o que estava doendo, o que ela fazia. Era o que estava doendo dentro dela. Verdade. Há dores vazio dentro, da vazio alma, né? Da alma. Eu vi muitas mulheres assassinadas no período que eu fiquei esses 18 anos. Não fui só de dentro de boate, também fui da pista também, onde tinha que lutar todos os dias para sobreviver. Nossa. Vi mulheres assassinadas, vi mulheres que se drogavam, morreram de overdose. Quantas eu vi e quantos cuidados eu vi de Deus na minha vida. Na sua vida, é verdade. Porque eu também não era para estar aqui. Sim. Porque o inimigo já sabia os propósitos do Senhor, e lá ele tentou várias vezes tirar minha vida. Uau. Mas Jesus, ele sempre guardando, não, nessa daqui não. Nessa daqui ninguém toca. Tem um plano. Eu tenho um plano. Ela ainda não sabe, mas eu tenho um plano. Você não sabia na época, nem imaginava. E 20 anos no carnaval, desfilando em várias escolas do Rio de Janeiro, de passista, vindo em
em carro sendo destaque, Mangueira, Salgueiro, várias. E foi nesse tempo depois de quanto tempo que aí você ficou doente? Depois de praticamente, primeiro, eu conheci meu esposo, que estava numa rua, né? Ali, me prostituindo junto com uns travestis, que são falados. E onde eu tinha muita amizade, né? Eu gostava de ficar do lado deles, porque eles eram um tipo de pessoas que protegia muito, sabe? Sim. Tinha aquela autoproteção. Não, tá comigo, ninguém mexe. E era uma rua que mulher não podia ficar. Só podia ficar eles. Entendi. Mas nesse eles deixavam dia, você. Como eu tinha muita amizade com eu acabei ficando ali. Entendi. E nesse dia, meu esposo, ele tinha passado, estava passeando com os amigos, mas ele se perdeu de e passou. Quando ele passou por ele me esbarrou. E nesse esbarro, caiu o que eu estava na mão. Ele agachou, pegou e me deu. Ai, desculpa. E eu estava assim, meio agitada, né? Você não olha onde você está andando? Ele, calma, vou te pagar uma cerveja, um refrigerante, você aceita? Aí eu falei assim, não, beber eu não bebo. Eu só gostava de vinho. Mas aceito um refrigerante. Aí ele falava, então começou uma amizade. Não rolou nem nada de programa, nem nada. Viramos amigos, trocamos telefone. E nisso que trocamos telefone, depois, eu liguei para ele primeiro. Não sei por quê, porque ele me deu um número e eu joguei dentro da bolsinha que eu estava. Mas aí, do nada, mexendo nas minhas bolsas, eu falei, acho que eu vou ligar para aquele cara que tropeçou em mim. Olha só, já era Deus preparando, né? Aí eu liguei para ele, ele falou, poxa, vamos marcar uma pizza, vamos sair para comer uma pizza, um cinema. E eu nunca tinha ouvido isso. Olha só. Porque eu só tive com homens abusivos. Sim, sim. E eu já tinha colocado na minha cabeça que eu não me relacionaria com ninguém. Você tinha medo, né? Sim, eu não queria homem para ser meu marido, para ser meu namorado. Não. Eu botei na minha cabeça que eu cansei de ser usada. Quem ia usar agora era eu. Entendi. E ainda ganhar dinheiro em cima, né? Sim. Né? Então, Deus, ele faz tudo perfeito. Ele colocou ele na sua vida. Sim, e meu marido, quando eu conheci, ele também era espírita, só que Allan Kardec, há 40 anos, né? O tempo de vida que ele tem era o mesmo, porque ele vem de berço, né? Vinha de berço. E Jesus começou a trabalhar ali, naquela amizade, aquela amizade se tornou depois um namoro. Sim. Foi tudo muito rápido, não entendi, mas foi uma coisa assim, Deus trabalhou. Só que, conforme foi aprofundando, ele um dia sentou comigo e falou assim, olha, vai ter que ter uma escolha. Você vai ter que escolher. Se você quiser continuar aí na vida que você leva, tudo bem, tranquilo. Mas se você está disposta a fazer uma nova vida, porque eu acho você muito inteligente. E foi engraçado, Roberta, porque eu sempre falei para ele que nas minhas conversas com ele que eu não sonhava. Entendi. Eu vivia um dia de cada vez. Você não queria sonhar? Não. Isso aí eu tinha matado na minha vida. Olha só. Eu ficava até braba contigo se você falasse para mim, você não sonha? Olha só, uma simples palavra. Sim, sim. Você não sonha? Qualquer pessoa sonha. Até isso, o inimigo roubou de mim, os meus sonhos. Olha só. E o seu esposo começou a te incentivar a sonhar. Ele começou a projetar isso na minha mente. Olha só. E aquilo me incomodava. Quando ele falava, cara, eu já falei para você, eu vivo um dia de cada vez. Aí ele, mas a gente não se vive assim. Ele falou para mim, você não tem uns terrenos? Não quer fazer lá as kitnets? Então, você não está projetando? Eu falei, o que tem isso a ver? Isso é a minha aposentadoria. Isso não quer dizer que eu estou sonhando, mas eu estava sonhando e nem sabia. É verdade. Olha o que o inimigo faz. É. Você não tem, sabe, essa noção. É verdade. Parece que a gente fica, o raciocínio some. É verdade. Ele deixa a gente assim com a mente fechada, né? Sim. Então começou aí. E eu resolvi. Eu falei, ficar poxa, com ele. Eu estou cansada, vou dar um tempo, vou ver como que ele é. Essas palavras que eu tinha usado. Porque eu nunca fui de confiar. Entendi. Eu já tinha sofrido antes, né? Um estrupo também.
de um homem que eu nunca vi na minha vida. Nossa. Foi uma noite. Uau. Então, eu já tinha muitas marcas. Imagino. Muito calejada. Naquela época, eu fui ajudada, né, por uma senhora que me socorreu. Naquela época também não tinha hoje que a gente tem, que a gente pode denunciar, né? Ganhamos muitos direitos. Verdade. Graças a Deus. Verdade. Então, a gente nunca se jogava 100%. Eu nunca me joguei 100%. Mas eu fui vendo que ele era daquele homem que sempre, até hoje, tá? Abre a porta do carro para você entrar. Você nunca tinha visto isso na sua vida. Tinha. Olha só. Vivido que bom, isso. Vocês estão juntos até hoje, né? Graças a Deus. Estamos juntos aí há 14 anos. Olha aí. E nesse início, no dia 13 de outubro, nós casamos no papel. E quando casamos, ele foi fazer uma viagem a trabalho. E quando ele voltou, eu já estava enferma. Nossa. Aí foi onde Jesus começou a trabalhar. Eu caí dentro de um hospital, primeiramente. Eu dormi num dia boa e no outro dia acordou estava mal. Muito ruim. Nossa. Eu não aguentava pegar um copo na cozinha. Fui socorrida por um amigo que me levou. Meu esposo não estava viajando, me levou na casa dos meus pais. E quando chegou lá, a minha cunhada, que já dorme no Senhor, me botou dentro do carro, falou, vamos com ela para emergência. Na época, meu plano não cobria, só cobria 24 horas. Chegamos lá, tivemos que passar pelo descaso dos médicos que estavam lá de plantão naquele dia. Ela botou a cadeira na porta do médico e falou assim, você vai atender ela. Nossa. Se você não atender, ela vai morrer aqui na tua frente, mas eu vou chamar a reportagem e eu vou te filmar. Olha. Ela sempre foi uma mulher de garra, determinada, de força, sabe? Então, ali, quando eu fiquei, Deus começou a trabalhar. E eu fui ficando ali dentro e todo dia vinha uma equipe médica diferente e eles não conseguiam fechar um diagnóstico. Não descobriam? Não, de maneira nenhuma. Não fechava. Mas hoje eu sei, né? Era todo o processo de intimidade que Deus falou assim, eu preciso fazer ela sentir aquilo que lá atrás ela já teve comigo, mas ela não tem lembrança. Entendi. Porque foi roubado dela. É verdade. Então eu vou trazer a memória. Nossa. E quando eu sentei na cama e falei, eu não falava Deus, eu falava Deus do meu pai. Olha só. Eu não falava Deus. É porque não era o seu Deus, né? Eu ainda estava no espiritismo. E quando eu liguei pro Pai de Santo, ele falou assim para mim assim, olha, eu não posso fazer nada. Falei minha doença. Mas e a cerveja que você ficou de trazer para a festa? Nossa. Eu falava, mas como assim que cerveja? Eu tô aqui morrendo. Eu tô morrendo. Faz alguma coisa por mim. Nossa. Aí ele falou assim, não dá. E vê se você traz a minha cerveja. Caramba. Aí, nisso que eu acabei de falar com ele, minha filha chega na hora da visita. E eu falei para minha filha, vai em casa, volta, traz o notebook e coloca uns louvores lá para mim. Olha isso. Você não ouvia louvores? Não. Né? Desde 10 anos de idade. Já pensou? Eu nunca mais tinha ouvido louvor. Nossa, foi o Espírito Santo que foi mandando o que você tinha que fazer. Sim. Aí ela correu em casa de novo para não acabar a visita. A gente morava próximo também, de 20 minutos da minha casa. Ela foi, pegou o notebook, lá tinha uns louvor que ela gostava, ela trouxe. E eu lembro até hoje, com o louvor também que fui liberta, que é Até Tocar o Céu, é da Isla, né? Até tocar o céu, vou te buscar, vou te adorar, até tocar o céu. E eu falei assim, Jesus, eu quero tocar o céu. E conforme eu ia louvando, as lágrimas iam caindo, e eu não sabia o que era aquilo, e que presença. Quase fui batizada, doente, em cima daquela cama. Já pensou? E eu chorei muito. E eu falava para Jesus assim, hoje eu quero ser aquela menina. Me coloca no colo. Eu lembrei da passagem do filho pródigo. Eu falei assim, porque na minha casa era simples. Acho que comia ovo com Cristo. Hoje comendo caviar com Satanás. É verdade. O que adianta, né? No dia eu estava comendo o que caía. As migalhas no chão. E eu falava assim, não,
Eu não quero mais isso para minha vida. Amém. Eu preciso hoje viver esse Deus. E eu falei assim, Jesus, se for a minha hora, eu quero ir para o céu contigo, porque é até tocar o céu. Sim. E hoje eu estou tocando o céu. Amém. Mas, se tu me deixar na terra, eu quero sacudir o inferno. Glória a Deus. Eu vou levantar daqui, eu vou evangelizar, eu vou falar teu nome. Amém. Eu vou buscar aqueles que ninguém quer. É verdade. Uma seara que ninguém quer trabalhar e ninguém quer fazer. É verdade. E eu nem sabia, não sabia nem o que estava falando. falando. Eu nem sabia o que estava falando. Eu nem sabia a profundidade de você fazer um voto com Deus. Sim. Faça tudo, mas não faça um voto. Porque se tu fizer o voto, tem que cumprir. Você vai ter que cumprir. Voto é voto. E Deus tem sido fiel desde quando eu fiz aquele voto. Glória a Deus. Porque eu me entreguei, eu fiz igual Maria Madalena. Sim. Fui lá, lavou os pés de Jesus, secou com cabelos dela. Amém. E se eu tivesse, nessa época, tivesse que fazer isso, Jesus aparecesse. Sim. O meu desespero era tanto. E sua vida mudou de um dia para o outro, né? Eu queria aquela água que eu nunca mais ia ter sede. É verdade. Quem beber da fonte da vida nunca mais vai sentir sede. E não é a sede dessa aqui, né? Não. É a sede espiritual, é aquele vazio que a gente tem no coração que Sim, eu era uma mulher preenche. depressiva, tinha dinheiro, não tinha paz, chorava todo dia. Não tinha vontade nenhuma de viver. Olha só. Não tinha vontade de viver. Eu vivi um dia de cada vez. E se eu morresse naquele dia, para mim, tranquilo, tudo bem, não importava. Bem. Porque você não estava pensando na sua alma. Né? Não, eu não tinha essa preocupação, eu não tinha essa noção. E a minha filha, ela ainda foi mais além. Quando ela pegou o notebook, ela trouxe a Bíblia. Uau! Ela também foi usada por Deus. Ela trouxe uma Bíblia rosa que ela ganhou. Aí eu fiquei olhando aquela Bíblia. Falei, mas eu com medo do Pai de Santo, porque ele me jogou uma praga, né? Aí eu falei assim, não, hoje eu tive uma intimidade com Deus, mas vou abrir aquela Bíblia ali. Ele vai falar comigo mais ainda. Pois bem, quando eu abro ela cai em Isaías 55. Não gastará seu dinheiro com aquilo que não seja pão. Nossa. Essa Bíblia está falando comigo. Ele quer meu dinheiro, mas eu hoje fiz meu concerto com Deus. Então, eu vou botar minha confiança nele. Amém. Eu não vou pagar um centavo para festa nenhuma, porque hoje eu pertenço a Cristo. Amém. Olha só que mudança de vida. E você nem sabia o que estava falando. Não sabia, mas eu estava falando. Sim. E nesse dia, eu lembro que a equipe médica já tinha chamado o médico cirurgião-chefe, que também era dono do hospital. E eu só estava ali ainda porque minha cunhada brigou no plantão judiciário, 24 horas, pela minha permanência naquele hospital. Então, já tinha um estresse ali, né? Entendi. Tem que ficar. Né? E a minha cunhada todos os dias estava ali. Sabe? Então, eu digo para você que... E aí você ia ser examinada por eles? Eu fui examinada quando ele chegou. Ele chegou cheio de guia. E eu conhecia, as guias todas. Eu falei, agora o inimigo, a praga do outro, mano. Agora eu vou morrer. Nossa. Hoje eu morro. Mas se eu morrer hoje, eu tô no céu. Porque foi o que eu falei com Cristo. Amém. Se eu morrer hoje, Jesus, eu quero tocar o céu. Amém. Eu quero que o céu se abra. Porque eu não quero ir para o inferno. Eu quero morar contigo. Amém. Aí ele chegou, me levou para a sala de cirurgia. Chegando lá, foi para drenar, já não saía mais nada. Nossa. E aquilo revoltou ele, porque o que estava no relatório é que todo dia tinha uma equipe e ninguém. Descobria. AIDS, lúpus, todo dia era uma doença nova. E não era nada. Nada. Menos a tuberculose, que já estava bem avançada. Sim. Precisou chegar, uma equipe médica chegou, eu lembro dela, né, que ela veio da Angola. Nossa, para te avaliar. Eles que descobriram? A equipe médica, ela estava de fora, aquela médica ali. Sim. Ela não era do Brasil, sabe? Então, ela falou assim,
vamos medicar essa menina com exame para tuberculose? Aquela língua dela, que eu não estava entendendo, não era nada. Chegava até a estar nervosa, confesso. Entendeu? Eu falei, agora eu vou morrer, né? Porque ninguém sabe que eu tenho, ainda manda pegar remédio que... Entendeu? Aí, meu esposo chegou de viagem. E, engraçado, meu esposo espírito, eu lembro de uma palavra que ele usou. Você está aqui por causa de você. Aí eu falei, pronto. O que você está falando? Eu estou aqui por causa da tua rebeldia. Ele mesmo falou isso. Assim, do jeito que eu estou te falando. Tá vendo? Por causa da tua rebeldia, você está aqui. Nossa. Sabe por quê? Você sabe a quem você pertence, né? Nossa, Deus usou a boca dele. Aí eu falei assim, eu já sei, eu pertenço ao céu. Porque 2 dias antes de você chegar, eu já me reconciliei com Deus. Glória a Deus. Vai ficar você com a sua religião e eu com a minha, tranquilo. E hoje ele está junto com você, né? E ele, engraçado que ele falou, tudo bem, tranquilo. E a minha primeira Bíblia, que é meu xodó, foi ele que me deu. Olha só. E ainda fez dedicatória, sendo espírita. Tá vendo só? Fez dedicatória ainda para mim. Glória a Deus. Para você ver que a gente não tem Deus que fazer acepção de pessoas, né? Não. Que Deus trabalha da Você forma falou que hoje dele, ele da forma que ele quer. é professor de escola Ele bíblica. é professor de escola bíblica. Como é que Deus muda. E com uma sabedoria, uma inteligência. Graças a Deus. E o melhor, né? Aquele jeito dele de ensinar, aquela paciência. Que bom. Eu falo 5, 10 palavras e ele fala 2. E já fala tudo. E aí você começou o tratamento, então, de tuberculose, que essa médica angolana deu, e você começou a melhorar. Comecei a que, dar resposta na verdade, já era organismo também a cura que Deus estava... espiritual. Eu entendi providenciando para você. Qual era o propósito de Deus me levar para aquele leito. Sim. Foi um trabalhar de Deus. Dele, porque ele tinha propósito na minha vida. Amém. Mas chamou por amor 26 anos. Nossa. 26 anos minha mãe orando. Nossa. 26 anos ela acreditando numa promessa. Meu pai subia um monte direto. Orando ele conta por uma você. história que ele subia até numa árvore. Ele fazia igual a Eliseu. Entendeu? Chegou um dia que orar. Jesus falou, desce, Eliseu, hoje eu vou pousar na tua casa, porque eu vou entrar com libertação. Vou salvar sua filha, glória e vou a Deus. salvar os teus, porque eu te prometi. É verdade. Hoje, meu irmão é pastor. Amém, amém. E eu sou missionária. Tá vendo? Fazendo a obra. Eu gosto Deus. de evangelizar na rua. Glória a Deus. Você tem um projeto social, né, que ajuda mulheres. Sim, isso a gente faz anualmente, né? Com mulheres oncológicas, né? A prevenção, para elas não chegar no diagnóstico. Entendi. Porque foi um tabu colocar isso lá dentro da igreja, né? Porque eu não entrei só com a parte oncológica, eu entrei com a parte também, as partes sexuais, de doença, levava uma amiga enfermeira e ela passava todos os cuidados que a mulher tem. Tinha algumas que são diagnosticadas, e a gente também fazia todo o trabalho de acolher, de acolhimento, entendeu? De dar assistência também, porque não adianta você só acolher. E quando você vê a necessidade, você não poder dar a mão para poder ajudar. Porque não adianta botar um projeto, porque o projeto, a barriga dói. Sim. E se a barriga dói, você tem que ter alguma coisa para alimentar. É isso mesmo. Hoje eu estou num projeto Provisão e Ação também, onde a gente trata também mulheres em vulnerabilidade, mas com preço popular. Olha que interessante. Elas não podem pagar o valor, mas elas pagam um social para fazer um tratamento de um filho, para fazer um tratamento delas. Que bênção. Muitas mulheres vivendo com relacionamentos tóxicos, com narcisistas. Nossa. E não espanta o nosso meio cristão. E elas se calando, não usa fala para colocar para fora, porque pensa muito no que os outros vão dizer. Vão falar. Se hoje eu for uma mulher divorciada, então elas aturam tudo. E preferem toda ser forma de agressão. Abusadas. Sim, abusadas. Nossa. Até na parte sexual. Uau. E aí porque às vezes elas não querem, mas tem que fazer, porque tem aquela obrigação. Não, você é minha mulher. Sim. E você, com toda a sua história, sua trajetória, você conta para elas? Você fala para elas que você conta? Conto. Inclusive, tem paciente minha que comprou o livro e tem algumas que não puderam
Eu também fiz, peguei. Esse livro é contando a sua trajetória. Porque também vem falando dos relacionamentos, dos abusos, da permissão. Porque quando você permite... Porque tem a nossa permissão. A gente sofre abusos porque a gente fica subjugadas. Sim. E a maioria que os homens usam é a parte patrimonial. Que ele te tira do círculo do trabalho, porque quem mantém sou eu. Eu sou o chefe. Aí a mulher tem 2, 3 filhos. Ela se vê... Presa, às vezes não tem o amparo de um familiar, de uma mãe. Eu tive minha mãe. Sim. Que mesmo nos meus erros, sempre me acolheu. Uma mulher de muita sabedoria. Uma mulher que tinha filha na prostituição. Quando chegava na casa dela com as roupas para costurar, do escola de samba, ela sentava com a maior sabedoria. Mas eu nem sabia que ela pegava um óleo ungido. Estava orando por você. Eu nem sabia desse detalhe, porque só. só contou depois, né? Ela botava Jesus, estava minha filha. Olha só que coisa. Bom, eu sei que ela vai ser liberta. Glória a Deus. Amém. Que bênção. Jesus é lindo. Jesus é lindo. Ô, Patrícia, e agora o que eu vou perguntar para você é muito duro, né? Eu não sei se você gosta de falar sobre isso, mas eu acredito que é uma parte bem difícil da sua vida, mas que você tem que falar, né? Porque pode ser que vão ter mulheres que vão assistir que já passaram por isso ou estão passando por isso. Foi perder seus filhos. Você perdeu seus filhos de forma muito trágica. Uma dor que ela não tem assim... Não tem remédio. Não tem dimensão do que falar. Não tem. É incomensurável. Não dá para você contar. Não, eu imagino. Né? Eu imagino. Ainda mais que eu abdiquei de muitas coisas para viver para eles. Para que eles pudessem ter um futuro melhor do que o meu. Sim. Né? Pudessem ter estudo, cursos... pudessem desenvolver. Começou com o meu caçula. Com 21 anos, ele foi assassinado. Você estava doente ainda, né? Você comentou. Estava me recuperando. Estava me recuperando. Aí ele entrou no crime. Começou a traficar. Então, conforme eu ia cuidando da minha saúde, eu ainda tinha que estar dentro do sistema penitenciário. Nossa. Porque ele entrou para o crime 2 meses e foi preso. Nossa. Ele fez 18 anos. Num mês, no outro, ele estava no sistema penitenciário. Olha só. Então, eu falei, não vou abandonar meu filho. Eu vou lutar por ele, assim como meu pai lutou por mim. É verdade. Eu falei, meu pai e minha mãe lutou por mim 26 anos. Eu não sei como vai ser o desfecho, mas eu não vou desistir. E o desfecho não foi bom, né? Eu acredito em mudança, em transformação. Eu não sei como Deus faz. Né? A gente não sabe o trabalhar de Deus. A gente só vai entender depois. E quando ele estava no sistema penitenciário, ele sempre falava para mim, mãe, eu te amo, eu fico muito triste por você aqui dentro, por você ter que passar essas humilhações. Chegava 4 horas da manhã com bolsas, 2 sacolas de plástico, né? E tudo fora, nas bombinas, que tem que botar naquele saquinho transparente. Né? Tu tira, joga tudo ali dentro. Eles leite, revistam biscoito, tudo, né? Sim. Aí eu levava a comida eu começava a cozinhar 3, 4 da manhã para poder de manhã estar no presídio. E às vezes meu marido, antes de trabalhar, me deixava na porta do presídio. Nossa. E eu pegava uma fila. Quando eu chegava às 6 horas lá, eu pegava uma fila que eu só entrava no presídio 2 horas da tarde. Nossa. A minha visita era pouca. Por quê? Eu entrava, aí na hora que eu levava comida, entendeu? A visita acabava. Acabava 5. Caramba. Mas eram muitas mães. Às vezes eu pegava o número 700 Nem dava e pouco. tempo de ver ele quase. Para mim poder tirar um dia mesmo para me ficar, eu tinha que praticamente dormir ali na porta do presídio ali, do Bangu, né? Penitenciário do Rio de Janeiro. E ali é o mundo se acabando, né? Porque são 10 presídios lá dentro. Nossa. Tem um ônibus que você passa na cancela. Aí tem um ônibus que vai levando você. Você vai para qual presídio? Vou para o 7, vou para o 9, vou para o 10. Nossa, é muito triste. Entendeu? E ele falava que ele ia mudar de vida. Sim. E ele me prometendo que quando eu sair daqui, mãe, eu vou te honrar, porque você é uma mulher guerreira, uma mulher que sempre correu atrás, uma mulher que nunca deixou faltar nada. E o mudar dele, né? Ele ficou 2 anos e meio. O mudar dele saiu 2 meses depois. Ele entrou para outro grupo. Nossa. Fora da cadeia. Sim.
Ele entrou fora da cadeia. Ele só ficou 2 meses... Em liberdade. Bonzinho. Nossa. Teve a recaída. Aí ele voltou pior do que antes. Nossa. Aí eu falei, Jesus, E agora? É. Então, minha oração, o monte, para mim, qual é o significado do monte? Eu sentava lá, ficava sozinha, porque o preconceito é enorme. O preconceito é enorme em relação já a mim. Sim, sim. Né? Era o meu passado. Né? Hoje você está passando por isso, por causa disso. As pessoas gostam de apontar, Sim. né? Então, eu não tive muito... Irmã, te dá a mão aqui, ó. Vou morar junto. Quase não tive isso. Era você e Deus. Era eu e Deus. E a minha fuga era lá para cima. Amém. Lá no monte. Ficava sozinha lá. Às vezes eu ia pela manhã, não dava para ir pela manhã, que eu também estava me recuperando. Eu comecei minha caminhada assim, muito aos pouquinhos, porque eu sentia muita falta de ar. Mas fazendo ali as orações. E nisso, por ele. montamos um grupo de 6 pessoas. Eu, minha falecida cunhada, meu irmão, pastor, e mais um outro irmãozinho, mais um outro casal. E a gente começou a evangelizar dentro das comunidades. Nossa. Enquanto meu filho estava lá com um fuzil para cima, a gente passava perto do outro, vamos orar por você. Uau. A gente orava, os meninos choravam, teve Jesus. vidas libertas. Amém. Mas o inimigo falava assim, olha lá o seu lá, passou de moto agora para lá. Nossa. Porque toda vez que eu entrava dentro, eu sempre ouvia na esquina, ouvia em algum lugar. O que a senhora está fazendo aí, mãe? Tô orando. Aí, às vezes, eu levava água orada, ele, só essa água, a senhora tem que trazer uma caixa d'água. Olha só. E ele não saiu do crime? Não. O que aconteceu com ele? Foi assassinado. Foi assassinado. Lá mesmo? É tipo, nessas indas e vindas dele, não? Não. Por incrível que pareça, foi assassinado com um carro clonado. Nossa. A história foi até outra, né? Ele estava andando com um carro clonado e esse carro que ele clonou era de um policial. E sem saber, né? E ele fazia passagem pelo mesmo local. E o cara armou uma emboscada, e ele teve troca de tiro e acabou sendo fatal. Nossa. E o outro filho, o que aconteceu com ele? Porque esse daí era o mais novo. Sim. E o mais velho? E o mais velho, depois que ele perdeu o irmão, ele passou ainda uns 5 anos disfarçando que estava tudo bem. Mas não estava nada bem. Ele foi vingar a morte. Nossa. E nessa vingança, ele acabou se perdendo. Ai. Ele não conseguiu voltar mais. Ele se envolveu também? Se envolveu porque ficou em dívida com quem o ajudou. Entendi. E isso só foi descobrir quando ele caiu dentro do presídio. Ele também foi preso? Caiu dentro do presídio. Nossa. De Niterói. Você passou tudo de novo? Sim, tudo de novo. Uau. Então, para mim, quando eu chegava dentro do presídio, a lágrima já Sim, descia. você relembrava tudo. Porque eu falava de novo. De novo. Jesus, de novo. Qual é o propósito na minha vida? Uau. Jesus, eu vou viver isso. Ia com as bolsinhas de novo. Nossa. Aí o pior, foi transferido para Bangu. Para piorar, em frente aonde o irmão estava preso. Nossa. Porque o irmão ficou no 10 e quando ele foi preso, ele estava no 9. Nossa. Então eu olhava para o portão do presídio e aquelas lembranças vinham. De novo, eu na mesma, agora com outro. Ficou mais pouco tempo, né? Porque não fui preso pelo assassinato, pelo que aconteceu. Fui preso porque o envolvimento, acharam coisas suspeitas também dentro do carro também. E foi muito difícil, né, para mim aceitar, porque era um menino que ele foi mais criado pela minha mãe com tudo que você pode imaginar. Olha só. Nunca estudou num colégio público, nunca passou na porta de um colégio público. E ele foi na igreja com a sua mãe, enorme, ele sim. ia para a igreja. Ia para a igreja, batia bateria. Olha só. Tocava, às vezes, o violãozinho dele. Que e minha triste. mãe, aquele amor, né? E aí ele também foi assassinado. Foi.
Depois que ele saiu da penitenciária? Depois que ele saiu, ele ficou mais 1 ano e meio. 1 ano e meio. No crime ainda? Não, um ano e meio vivendo uma vida que a gente não sabia o que era. Entendi. Era uma coisa escura. Entendi. Ali não tinha como você discernir o que estava. Mas Deus não deixa a gente enganado. Eu já estava orando em relação a isso. Eu falei, tá muito estranho, mudou. Mudou muito, mudou a personalidade, mudou o jeito de me olhar. Olha só. Já não me olhava. Mãe conhece, né? Sabe? Então eu reconhecia, eu sabia que estava ali, já não era mais ele. E eu falei, Jesus, tem misericórdia. E uma coisa que eu sempre pedi para Deus, não tira o outro filho de mim, porque eu não vou aguentar. Nossa. E esse eu não tive o corpo para sepultar. Não? Eu não tive o corpo para sepultar. Por quê? Porque ele sumiu? Porque mataram, junto, armaram uma emboscada, devia estar uns 6 meninos, 2 corpos deixaram no lugar e os outros jogaram no rio. E o meu foi um desses que jogaram no rio. Nossa, então nunca foi encontrado. Fechou o desfecho, né? Porque Jesus é lindo. Lá na igreja nós estávamos numa campanha que um missionário lá estava fazendo, que era de rispa, né? Aquele versículo, quando ela ficava abanando, né? Seus 2 filhos, protegendo ali os corpos, né? Se eu não me engano, ela ficou por 5 meses. Foi. Abanando, né? E quando começou essa campanha, eu todo dia fazia essa pergunta para Deus. Deus, eu quando levantei a mão para Ti, eu abandonei tudo aquilo que me escravizava, que era o pecado, sabe? Então, Senhor, eu preciso dessa resposta, porque os corpos dos outros foram achados e o meu nada. Sim, você queria uma resposta. Eu só queria uma resposta, Jesus. Né? Sim. E o que aconteceu? Deus me deu essa resposta. Nossa. Sabe? Por 2 vezes teve 2 desencontros. Porque quando me falaram que tinha um corpo no Rio, era de um filho de uma vizinha, que foi achado. Mas dizem que o corpo do meu filho passou direto. E o corpo desse menino ficou agarrado nos ferros que tinha lá, porque era um riozinho, a ponte caiu, aí tinha uns ferros no meio. Então, o bombeiro, naquele dia, não quis ficar muito procurando, porque ele é área de conflito. Entendi. Então, eles ficaram só deu uma disfarçada e falou para minha mãe, vai para a delegacia, faz BO e vai lá no ML e vê o que você pode estar fazendo. Aí eu fiz tudo isso para a delegacia, fiz BO, fui para o ML, no dia 1º de maio eu estava no ML, só que eu fui no ML de manhã, cheguei no ML umas 10 da manhã, o corpo dele foi achado no dia 1º, mas 4h30 da tarde. Então, teve outro desencontro. Nossa. Só que eles falaram para mim, se aparecer um corpo com essa característica, a gente entra em contato com você. E eu fiquei esperando, né? Eu achava que poderia aparecer e eles iam me ligar, fiquei tranquila. Pois muito bem, o corpo apareceu. Aí eles deixam lá todo o material genético, porque quando tira do rio, todo o material genético fica ali. Eles recolhem sangue para, se um dia alguém procurar, estar ali. Ah, entendi. Aí ele foi enterrado dia 14 de maio como indigente. Maio do ano passado, né? Do ano passado. Então, passou. E essa campanha rolando. E eu perguntando ao Senhor. Quando foi... Passou abril. Quando foi em julho para agosto. Quem estava investigando me ligou. E falou assim, olha, Patrícia, você lembra o DNA que a gente tirou de você? Que eu fui fazer, né? Sim. No ML. Eu tive no ML, fiz o DNA. Então, a gente localizou. Nossa. Pelo DNA. Sem equívoco nenhum. Uau. Aí eu fui lá. Peguei a certidão, né, de óbito. Peguei o exame também, de DNA. Fui feito. Comparado, né? E me deram ali onde estava enterrado, me deram tudo direitinho, cemitério do Caju. Nossa. Eu tive lá, né? Precisei... Nossa. Eu primeiro precisei colocar essa informação na mente. Que coisa. Sim, Que com muita dor, né? De novo, né? Muita dor.
é uma dor que Meu ela vai Deus. passar, né? A saudade fica. Imagino. Tá recente, só tem 10 meses. Ele que deixou netos? Ele deixou 2 netinhos. 2 netinhos. Ainda você tem os netinhos, né? Para lembrar mais ainda. Né? Uau. E eu me apego com eles, né? Com certeza. A gente está sempre junto, sempre brincando, estou sempre em contato. Isso. Não quero perder isso porque nossas últimas conversas, ele estava adivinhando, porque eu mandei uma mensagem falando do amor de Jesus para ele, bem antes de acontecer, pedindo perdão para ele também de muitas coisas, que eu achava que a minha imaturidade, né? Eu não pude ser aquela mãe que ele idealizou, né? Por muitas das vezes. E no final da nossa conversa ele botou assim: cuida dos meus filhos. Olha só, eu já estava assim. Fosse uma despedida. E tinha outra mensagem no meu telefone também dele. Ele falou que ele já tinha conversado com Deus e que seja feita a vontade de Deus. Olha só. Ô, Patrícia, e assim, nós estamos chegando, né, já no final do nosso podcast. Olha como passa rápido, né? A gente precisava de umas 3 horas de podcast para você contar toda a sua história. De tudo que você passou, Patrícia, qual foi a maior lição de vida que você aprendeu, né, de tudo isso? Porque, olha, essa dor sua, como você falou, é imensurável. Eu sou mãe, não consigo nem imaginar. Né? Você teve um reencontro com Deus, mas aí você teve seus filhos levados de você. Só que você tirou lições de vida de tudo isso. Você se transformou numa mulher que tem pregado a palavra de Deus. Sim. Aonde você tem passado, né? Sim, porque no meio da adversidade, Jesus também me honrou. Exatamente. Ele me colocou em lugares que eu jamais pensei em estar. Então, eu consegui, no meio da adversidade, terminar meus estudos. Então, hoje você é uma psicóloga. Sim. Né? Hoje você está terminando nutrição, você está fazendo essa parte. Está no início, né? Fazendo nutrição para poder ajudar mais as mulheres, principalmente nessa área de câncer, né? Sim, e meu esposo também. Seu esposo, né? Que hoje hemodiálise. Com hemodiálise. Então, você tem aí seu livro agora lançando aqui Mulheres que Transformam, né? Mais um pouquinho da sua história. Então, eu queria que você encerrasse deixando uma mensagem para as mulheres, né? Que você falasse aí, qual foi a maior lição de vida que você aprendeu de tudo isso e o que você quer passar para elas, para que essas mulheres que estão nos assistindo, esse podcast todinho, eu sei que já, até aqui, tudo que você falou vai impactar muitas vidas. Mas agora uma palavra final, eu quero que você olhe para aquela câmera ali, que você fala para elas, porque nós vamos fazer um corte aí dessa mensagem, viu? Um corte lindo, porque eu tenho certeza que essa palavra vai impactar muitas vidas. Então, deixa uma mensagem para as mulheres. A maior mensagem que eu deixo para as mulheres é para que vocês nunca venham desistir, que vocês venham ter força, projetar seus sonhos, colocar na mão do Senhor, não deixar o inimigo dizer que você não é capaz, porque tem muitas mulheres achando que não vai chegar em lugar nenhum, não vai conseguir seus objetivos. E quando a gente coloca Deus, quando a gente chama Ele para os nossos propósitos, Ele faz tudo maravilhoso, Ele faz tudo voltar, sabe? Isso é uma mensagem de como você tem que ser águia, mesmo que seja uma simbologia, mas você vai aprender a ser águia. Deus vai fazer você alcançar lugares, a fazer voos que você nunca imaginou. Amém. Porque, para as pessoas, você é um projeto falido. É verdade. Eu era uma mulher improvável. E Jesus falou assim, não, ela se acha improvável, mas eu cheguei. E quando eu chego, tudo que era improvável, na minha mão eu pego... Ele muda tudo. Quebro, lapido e mudo tudo. É verdade. E vai quebrando, quantas vezes for necessário, para te deixar o vaso que Ele quer. Amém. Para você trabalhar para Ele. E outra, ame o próximo, tenha mais empatia, julgar menos, mas fazer a obra com amor. Olhar, conseguir ter esse olhar. O que é esse olhar? O que somos nós como igreja? Sim. Avançar.
mas avançar dando a mão para o outro. É verdade. Se aquela que está do teu lado está precisando de você, dê a mão para ela sair do lamaçal. Amém. Entendeu? É isso mesmo. É isso, essa mensagem que eu quero estar passando. Amém. Né? De você ser forte, ter força, ser resiliente. Né? E ter um olhar para o teu irmão. É verdade. De vez o teu irmão está do teu lado chorando. Apoia, não fica criticando, né? Sim. Deixa que Deus faz a obra. Ele que faz a obra. Ele que vai transformar, ele que vai mudar. Ele que muda todo cativeiro. É verdade. Verdade. Ele vai transformar todo o seu lamento. Sim, em alegria, né? Tem você transformado. vai semear com lágrimas. É verdade. E vai colher com alegria. Amém. Hoje eu também tenho um filho, né, que é adotivo. Sim. Ele é especial. E eu vejo que... Olha o que o Senhor faz. Que maravilha. Cuide de outro. Isso mesmo. O tempo que você tem, não desperdice. Colocou uma criança para você cuidar. Sim, não desperdice. É isso. Vá lá, faz a diferença. Verdade. Jesus te chamou para você fazer a diferença. Amém. Glória a Deus, Patrícia. Olha, que mensagem poderosa. Que Deus continue usando a sua vida grandemente, Amém. sabe? Não foi fácil para você chegar aqui em Bauru. Não. Gente, 16 horas de viagem para Patrícia chegar aqui. Sim. Passou muita luta no ônibus, passou luta no hotel. Aqui, muitos contratempos, mas Jesus deu aqui em Bauru vitória. aconteceu uma tempestade terrível. Mas nós chegamos até o fim, glória a Deus. Muito então eu agradeço a Deus pela sua vida. Quero te presentear, né? Olha aí. Força para recomeçar. Então eu também vou presentear. Então a gente vai trocar aqui, ó. Vou dar meu livro para você levar lá para as mulheres, emprestar para as mulheres, tá? Você lê, depois você empresta para elas, para as mulheres que você atende lá sobre depressão. E eu vou ler aqui também com muito carinho, mais um pedacinho da sua história. Ó, eu não tive tempo de fazer uma dedicatória, mas na hora que acabar aqui, aí eu já faço para você. Tá bom. Tá bom? Então, Patrícia, muito obrigada, viu, mais uma vez, por você ter tido esse carinho, sabe, de você ter vindo de tão longe para estar aqui no nosso podcast. Foi o Espírito Santo. Eu tenho certeza. Foi o tenho toque certeza. dele. Amém. Eu sou sensível à voz dele. Amém. Glória a Deus. Eu agradeço, então, o Espírito Santo, agradeço a Deus por ter te trazido aqui, por você ter dado essa entrevista, apesar de todos os contratempos, né? Mas eu acredito que era essa mensagem que Deus queria que você deixasse. E eu tenho certeza que essa mensagem vai impactar muitas vidas. Amém? Que Ele continue te usando poderosamente. Continue dando paz no seu coração, alegria, tirando todos os traumas, tirando toda a dor da saudade, porque eu acho que essa dor vai bater todos os dias, né? Todos os dias. Mas quando eu choro, eu falo, amigo Espírito Santo, senta aqui comigo. É isso. Você vai olhar assim para a cicatriz, ela vai estar lá, mas ela não vai doer, né? Sim. Então, é isso que Deus vai fazer a cada dia. E Ele tem te levantado para ajudar, assim, uma multidão de mulheres. Amém. Eu vejo isso. Creio. Uma multidão de mulheres que passaram pelo que você passou e que estão passando por outras dificuldades. Então, Deus tem te levantado para isso, para ajudar essas mulheres. Amém. Amém? Amém. Então, leva o meu abraço, o abraço do nosso podcast lá para sua família e lá para o Rio de Janeiro. Tá bom? Tá bom. Gente, muito obrigada por você ter assistido esse podcast. Olha, foi uma mensagem impactante. Eu estou aqui toda arrepiada, porque a história da Patrícia, ela não pôde contar tudo, todos os detalhes, porque é uma história muito grande, muito forte, sabe? Ela contou bastante coisa que ela não pôde contar hoje aqui no livro. Então, se você quiser saber mais sobre a Patrícia, entre em contato comigo, entre em contato com a Patrícia no Instagram dela. Nós vamos deixar o Instagram dela aí para vocês, para que vocês possam adquirir tanto o livro dela, esse que ela me presenteou, ó, Força para Recomeçar, quanto o Mulheres que Transformam também, que tem aqui um capítulo contando a história da Patrícia, tá bom? Muito obrigada mesmo por você ter ficado até aqui e compartilha esse podcast. Esse podcast, gente, tem que ser compartilhado para todo mundo que você conhece, porque essa mensagem poderosa tem que chegar na vida de muitas mulheres. Então, que Deus te abençoe grandemente, que você leve essa mensagem adiante, que Jesus transforma. Essa é a mensagem de hoje, de tudo que nós falamos aqui.
Jesus transforma. Amém. Ele pode transformar a sua vida. Amém? Amém? Então fica com Deus. Deus abençoe. Até o próximo podcast. Elas por Elas, um podcast só delas. Até mais. Tchau, tchau.